Preste atenção nesses 5 sinais que eu vou trazer para você aqui neste vídeo, para saber se você é uma pessoa agradável a Deus. Assista até o final para nós aprendermos juntos. E se você já corresponder a estes 5 sinais, se esforce, melhore, cresça cada dia mais na vontade de Deus até o fim da sua vida. E se por acaso te falta alguma coisa, mude hoje mesmo, porque tudo pode ser deixado para depois, menos a nossa salvação. E a primeira coisa que eu peço que você preste bastante atenção é a nossa luta contra o pecado. E aqui está um ponto importantíssimo que o demônio usa para enganar muitas pessoas e afastar muitas pessoas de Deus e desanimar muitas pessoas. Quantas pessoas são desanimadas pelo maligno porque não conseguem distinguir, diferenciar o que é a luta constante contra o pecado, o que é a busca constante pela santidade e o que é a perfeição total, que nós só vamos alcançar na nossa glória no céu. E o que eu quero dizer para você? Você que me acompanha aqui no YouTube, me acompanha lá no Instagram, sabe que regularmente eu trago as questões do pecado para alertar as pessoas, para catequizar as pessoas, para que elas mudem de vida. Porque, infelizmente, neste mundo, nesta realidade que nós vivemos atualmente, muitas pessoas relativizaram o que é certo, o que é errado, seguem a sua própria opinião. Mas a lei de Deus não é assim. A palavra de Deus não é assim. O que Deus ensinou há 2, 3 mil anos atrás continua sendo a mesma coisa hoje, continua valendo hoje e vai ser a mesma coisa sempre. Então, o que era pecado continua sendo e continuará sendo sempre. Não podemos relativizar. Mas aí, quando eu explico, eu apresento, tal coisa é pecado. Pecado contra a castidade, pecado contra o primeiro mandamento, contra o terceiro, contra o quinto, etc. Muitas pessoas acabam desanimando, enganadas pelo maligno, porque pensam que só vão ser agradáveis a Deus quando alcançarem a perfeição total. Mas se você não melhorar um pouco hoje, se você não vencer um pouco do seu pecado, do seu fundo de maldade hoje, como é que você vai caminhar nessa direção e lá na glória no céu alcançar essa perfeição total? Não é possível. Então não caia nessa armadilha. Preste atenção. Preste atenção. O que te torna agradável a Deus não é a sua perfeição total. Porque essa perfeição total, completa, sem mancha, só seremos imaculados, sem erro, lá na glória no céu. Aqui neste mundo nós somos falhos, infelizmente. Mas aí tem os dois lados da moeda. Não podemos ser extremistas por um lado, nem ser extremistas para o outro. Não podemos relativizar tudo, nada é pecado, mas não podemos desistir dessa luta pensando, não adianta. Já que eu peco mesmo, já que eu sou falho mesmo, então nunca vou ser agradável a Deus. E não é assim. Isso é armadilha de Satanás. O que te torna agradável a Deus é este esforço sincero, este esforço verdadeiro, essa luta até o sangue. Este sacrifício diário, eu não posso mais pecar. Até ontem eu pecava dessa forma, mas hoje eu não caio mais em nome de Jesus. E pode ter certeza que Deus nos dá a graça necessária para nós vencermos os pecados, sejam eles quais forem. Depende apenas do seu esforço. Então guarde isso. Se você peca, deixa eu te contar um segredo. Eu também peco. Eu também sou pecador. Eu não sou perfeito. A perfeição total eu vou alcançar na glória no céu, assim como você. Se Deus quiser, pela misericórdia divina, nós chegaremos lá. Agora, nesta vida, eu não posso me acomodar. A palavra-chave é o comodismo. Eu sou assim mesmo. Eu peco mesmo, eu erro mesmo. Quantas pessoas falam assim, meu Deus do céu? Não, eu tenho esse vício mesmo. Eu sou assim. Que pena dessa pessoa, que pena. Porque vamos lá, eu acabei de dizer para você, isso é verdade, que eu sou pecador. Mas se eu olhar para trás,
quantos pecados eu cometia no passado e não cometo mais, graças a Deus. É uma luta, é vencer hoje, é um leão por dia. E aí amanhã eu melhoro, e amanhã eu peco menos, e vou sendo cada vez mais santificado pela graça de Deus, nesse processo gradativo, até chegar à perfeição total na glória do céu. Então preste atenção, não é que você tem que esperar primeiro ser santo e imaculado, perfeito na totalidade, para depois se relacionar bem com Deus, para depois ser agradável a Deus. É no processo, é no caminhar diário que você demonstra a sua opção, que você demonstra a sua escolha por Deus e a sua renúncia do pecado. E a segunda coisa muito parecida com essa primeira é a melhora constante. Nós precisamos melhorar constantemente. Não estamos prontos e acabados, não importa qual seja a sua circunstância. Se você está ali numa vida inicial de oração, digamos assim, e eu rezo 10 Ave-Marias por dia, eu não consigo nem rezar o Santo Terço todo, eu rezo um mistério, mas amanhã eu tenho que ser melhor, hoje eu tenho que ser melhor que ontem, e eu tenho que me esforçar, e aqui vai além dos pecados, porque o primeiro sinal é a luta constante pelo pecado, o segundo sinal é a melhora constante, tanto na busca pela santidade, na renúncia dos pecados, mas também no desenvolvimento das virtudes. Eu fico espantadíssimo, meu irmão, fico espantadíssimo, minha irmã. Por exemplo, semana passada, eu postei um vídeo falando sobre as 5 dicas, ou melhor, os 5 erros em relação à oração do Santo Rosário. Para você achar que não está valendo, só porque você não está sentindo nada, você não tem tempo para rezar, etc, etc. Tem este vídeo aqui no nosso canal, se você não assistiu, assista. E uma das questões que eu trago ali é que, necessariamente, para rezar o rosário, você tem que contemplar os mistérios. Se você reza o texto, se você reza o rosário sem contemplar os mistérios, não é o texto, não é o rosário. É um aglomerado de Ave-Marias, de Pai Nossos, que também tem validade, obviamente, mas não é o texto. Não é o rosário. Porque o centro do rosário são justamente os mistérios da nossa redenção, que contam a história da salvação de Deus para cada um de nós. E aí a pessoa chega lá com um tom assim, sabe, de revolta. Está lá no vídeo, entra lá e veja um comentário. E não apenas um, infelizmente, mas dessa mulher especificamente, que eu não vou citar o nome, claro. Onde já se viu? Nossa, você me fez perder a fé agora, Flávio. Está escrito lá desse jeito. Você me fez perder a fé. Você me fez querer abandonar a igreja. Porque eu vinha rezando até agora as Ave-Marias e os Pai Nossos, achando que estava valendo. E agora você me diz que não vale. Eu vou desistir, Flávio. Por sua causa, Flávio. Que isso? Olha que absurdo. Então vamos lá, não é? É uma pessoa que tem celular ou tem computador, porque está assistindo o vídeo no YouTube. Está assistindo aonde? É uma pessoa que sabe ler e escrever, porque está escrevendo um comentário. É uma pessoa que tem acesso à internet. Então você tem computador, tem celular, tem acesso à internet, sabe ler e escrever, e simplesmente eu vou abandonar tudo porque eu não sei rezar, contemplar os mistérios do rosário. Aprenda! Se esforce! Você se esforça para tanta coisa. Você acorda de manhã. Ah, não, hoje eu não vou trabalhar, não. Vou ligar pro meu patrão. Oh, hoje eu não vou trabalhar, não, porque eu tô cansado, viu? Hoje não tô afim de trabalhar, não. Você faz isso. Você está disposto, não está? Vai trabalhar do mesmo jeito. Quem tem filho, eu tenho meus filhos. Você chega em casa exausto, cansadíssimo. Aí seus filhos têm que tomar banho, têm que comer. É um que sujou, é a casa que bagunçou. Você simplesmente fala, não, hoje eu não vou dar comida para os meus filhos, não. Eles que se viram. Seu filho tem 1 ano, 2 anos, eles que se virem. É assim que você faz? Não, você está cansado, você está exausto, pois você faz o que precisa ser feito. Ah, nossa, eu estou aqui com uma doença,
Mas tem que comprar o remédio ali, tem que ir no médico. Ah, não vou não. Ah, não, vou sarar por si só. Você não faz isso, você faz o que precisa ser feito. E aí, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, sabe? Eu faço do jeito que dá, aquilo que sobra eu ofereço para Deus, do jeito que tá bom demais. E isso, repito, vale tanto para você que reza 10 Ave-Marias, um mistério do Santo Terço por dia, que está começando na sua caminhada, como para você que já reza o rosário completo. Agora eu rezo o rosário completo. Já estou no alto patamar. Já alcancei o ápice, o auge, o topo da montanha. Não preciso melhorar mais. Mentira! Mentira! A palavra nos fala: a quem muito será foi dado, muito será cobrado. Então o julgamento é individual. Aquilo que Deus espera de mim não é a mesma coisa que Ele espera de você. Não é. Não é a mesma coisa que espera do vizinho. Não é a mesma coisa que espera do padre. Não é a mesma coisa que Deus espera daquele analfabeto que não tem, sabe, acesso à informação. Não é a mesma coisa que Deus espera daquela pessoa que está lá nos presídios. O julgamento, a expectativa, a cobrança é individual. Nunca se esqueça disso. Terceira coisa importantíssima, terceiro sinal fundamental para saber se você é ou não uma pessoa agradável a Deus, é a obediência a Deus e à igreja que Ele fundou e deixou para nos guiar no caminho de salvação. A igreja existe para ser uma extensão de Cristo. Ela é o corpo místico de Cristo. Ela existe para dar continuidade na missão de nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo deixou a igreja com a sua autoridade. Isso é bíblico. Mateus 16, 18, 18. Primeiro diz: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tudo que vocês ligarem aqui na terra, eu ligo lá no céu. Eu faço acontecer. Palavra de Jesus, está na Bíblia, Mateus 16, 18, 18. Então, olha só a autoridade da igreja, que aí muitas pessoas, em primeiro lugar, separam. Ah, Flávio, isso aí é mandamento de Deus, eu vou seguir. Ah, não, isso aqui é mandamento da igreja. Não, isso aí, lei dos homens. Quantas vezes eu escutei isso? Lei criada pelos homens, isso aí, ó, tá errado. Então, funde a sua própria igreja. Siga aí a sua vida, mas não se diga católico. Não frequente mais a igreja católica. Vai seguir a sua igreja, vai fundar a sua igreja, não é porque você quer seguir aí aquilo que você acha. Então, obediência a Deus e à igreja. Não existe uma forma de você ser agradável a Deus sem obediência. Preste atenção, um ensinamento fortíssimo, pesado, que Jesus, nosso Senhor, dá a Santa Faustina. Santa Faustina, uma grande santa, que tinha essas revelações de Jesus, escreveu o Diário de Santa Faustina, que você já ouviu falar com certeza. No Diário de Santa Faustina, número 939, ela diz: o demônio pode até disfarçar-se sob o manto da humildade, mas nunca vai conseguir vestir o manto da obediência. O diabo pode até se disfarçar, vestir uma roupagem, uma fantasia de humilde, como nós vemos tantas pessoas por aí, não é? Sou tão humilde, ai, não é nada, mas consegue se disfarçar. Mas ser obediente, vestir o manto da obediência, ele nunca vai conseguir, porque a rebeldia, a revolta, é uma característica exclusiva, própria, intrínseca de Satanás e daqueles que são seus. O servo de Deus é necessariamente obediente, porque ele não coloca a sua vontade em primeiro lugar. Ele não fica tentando, às vezes, primeiro entender para depois discernir, decidir se obedece, se cumpre ou não. Eu obedeço, mesmo que eu não compreenda, mesmo que seja difícil, mesmo que para mim seja um sacrifício, mesmo que eu tenha que abrir mão dos meus prazeres, daquilo que eu queria fazer, não é isso, mas eu obedeço a Deus,
Porque eu sei que tudo que Deus faz para mim é bom. Eu sei, eu confio em Deus. Eu não tenho qualquer tipo de medo. Nossa, será que o que Deus está medindo vai fazer mal para mim? Será que Deus é mau? Será que Deus está me enganando? Eu não tenho dúvidas. Eu tenho submissão, docilidade, obediência, confiança filial. Tudo isso vem a partir e através e unido à obediência. Então nunca se esqueça disso. Tenho visto por aí, né? E nesta era das mídias sociais, como é o YouTube, Instagram, Facebook, etc. Ah, eu não concordo. Ah, isso aqui eu sigo. Ah, não, isso aqui eu quero não. Não é assim. Se você age dessa forma, você nunca será agradável a Deus. Então mude isso a partir de hoje, agora. É difícil fazer a vontade de Deus? Sim. É difícil. Ninguém te engana não, dizer que é fácil. Por isso que o próprio Senhor Jesus nos fala, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho, a porta é estreitinha e raros. Está na Bíblia, Mateus, raros, são os que por aí passam. A porta que leva para a perdição, o caminho é largo, é espaçoso, e são muitos os que descem a ladeira. Então é difícil, mas a única forma de você ser agradável a Deus é através da obediência. O quarto sinal para saber se você é agradável a Deus ou não é uma vida de oração. É impossível ser agradável a Deus se você não reza. Tem uma fala magnífica de Dom Henrique Soares, que você se lembra dele com certeza, um grande bispo alagoano que faleceu no ano de 2020. Ele dizia: alguém que não reza é ateu. Ponto final. Simples, uma frase curtinha, mas cheia de verdade. Quem não reza é ateu, ponto final. Porque como é que eu posso dizer que eu creio em Deus se eu não sou capaz de parar um tempo para pedir a Ele, primeiro para agradecer ao Senhor pela minha vida, por Ele se revelar a mim, por eu conhecê-lo. Quantas pessoas vivem na ignorância da existência de Deus e além da existência de Deus, de quem Deus é, Deus se revela para mim e eu não paro para agradecer e eu não paro para pedir, para depositar nas mãos de Deus as coisas que eu não sou capaz de fazer. Se você não reza, é porque você quer resolver tudo sozinho. E se você quer resolver tudo sozinho, primeiro você se acha o Todo-Poderoso, você é o seu próprio Deus, e ao mesmo tempo acha que Deus não é capaz de fazer coisa alguma. Porque se Ele pudesse fazer algo que você não pode, você se prostraria. Você imploraria: Senhor, me ajuda! Senhor, me ajuda! Rezando, 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 rezando. É somente através da oração que nós nos colocamos em comunhão com Deus e que nós recebemos todas as graças que nós precisamos para vencer os desafios dessa vida, para vencer o pecado, que é o primeiro sinal, para melhorar a cada dia mais, para ser obediente mesmo contra a minha vontade. É somente pela oração que eu consigo tudo isso. Por isso que São Padre Pio de Pietrelcina, você conhece São Padre Pio com certeza, ele dizia: quem reza muito se salva. Quem reza pouco está em perigo. Quem não reza se perde. Sem uma vida de oração, você não consegue ser agradável a Deus. E aqui preste atenção, tem uma frase também sapientíssima do Frei Gilson. Ele dizendo, inclusive, que esta era uma tentação que ele enfrentava, de uma confusão que o maligno semeava na vida dele. Diz o Frei Gilson: as coisas de Deus não são Deus. As coisas de Deus não são Deus. Deixa eu dar o meu exemplo. Eu estou aqui gastando um longo tempo para gravar esse vídeo para você. Se esse vídeo tem 20, 30 minutos, eu gasto pelo menos 2, 3 horas para gravar de novo, editar, fazer a capa, fazer um texto, mostrar para você. Dá um grande trabalho. E aí eu penso, né? Não, já é o suficiente, porque eu preguei a palavra, porque eu falei com os meus irmãos e irmãs, porque eu evangelizei, eu não preciso rezar, porque eu já estive com as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus
não são Deus. Eu preciso parar e rezar. E este exemplo eu tenho do próprio Senhor Jesus, que é Deus e é homem, que na sua peregrinação terrestre pregava, expulsava os demônios, curava os doentes. Mas, se você pega a palavra, principalmente no Evangelho segundo São Lucas, sou fã do Evangelho segundo São Lucas, regularmente São Lucas coloca Jesus em oração. Jesus no batismo de São João Batista recebe o Espírito Santo enquanto rezava. Na transfiguração, Jesus se mostra cheio de glória enquanto rezava. Jesus caminhava durante o dia, na madrugada, enquanto todos dormiam, antes deles acordarem, Jesus subia para o monte sozinho e rezava. Jesus é aquele que rezava, que rezava, que rezava, que rezava. E se Jesus, que é Deus, agia dessa forma, imagina eu e você. Então, se você não tem uma vida de oração, você precisa começar a tê-la hoje. Ah, Flávio, me falta tempo. Não, te falta prioridade. Porque as mesmas 24 horas que você tem, são as mesmas 24 horas que eu tenho. Não pense que o meu dia é mais longo, mais extenso que o seu, e não é. E não pense que você tem mais a fazer do que eu, que você não tem. Porque eu sou missionário, evangelizo na internet, tenho vários meios de evangelização na internet, que eu tenho que cuidar de todos eles sozinho, não tem qualquer tipo de auxílio, tudo que eu faço sou eu que faço. Viajo em missão, e quando você viaja em missão, antes você tem que preparar aquilo que você vai levar para a pregação, para o ensino. Sou casado, tenho 6 filhos, vivo de doação, tenho que matar 1 leão por dia para colocar o pão na mesa, para os meus filhos não passarem fome. E eu rezo. Ai de mim se eu não rezar. Então, o quarto sinal fundamental para saber se você é uma pessoa agradável a Deus é uma vida de oração. Quinto e último sinal, mas não menos importante, a ajuda efetiva ao próximo. A palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 2 que a fé sem obras é morta. Do que adianta você dizer que tem fé se você não faz algo efetivo para ajudar as pessoas que estão à sua volta? Isso é mentira. Falar até papagaio fala. E aqui preste atenção quando eu digo ajudar efetivamente o próximo, não se limita exclusivamente à ajuda material. A ajuda material também, óbvio, mas não apenas a ajuda material. Quantas pessoas ao nosso redor indo para o inferno? E você que tem o conhecimento, sabe o que é pecado, sabe qual é a vontade de Deus, não é capaz de fazer coisa alguma para ajudar aquela pessoa. Se eu te amo de verdade, meu irmão, se eu te amo de verdade, minha irmã, e estou vendo você caminhar em direção a um precipício e vai morrer, primeiro eu falo com você, muda de direção. E você continua. Você não está escutando, não? Você está indo para o precipício. Peraí. Falo de novo. Se não resolver, eu pulo em você, te pego, te abraço, te amarro. Se eu preciso até dar um soco na sua cara, eu te dou. Para você acordar e não cair no precipício. Você vai morrer. Se nós cremos, se você crê que céu e inferno existem, se você crê que Jesus morreu para salvar o seu irmão, como é que você pode dizer que ama Jesus e não faz nada para que aquele irmão não se perca? Tem gente que não é capaz de rezar um terço na intenção da conversão dos pecadores. É um egoísmo total. Eu. Eu quero dinheiro, eu quero ter, eu quero saúde, eu quero não sei o quê. É incapaz de oferecer uma penitência pela conversão dos pecadores, pela santificação do clero. É incapaz de dar um bom conselho. Quantas pessoas são omissas? A omissão é um pecado. Omissão é um pecado. Às vezes no seu local de trabalho, na academia, na sua roda de conversa, às vezes dentro da própria igreja, você escuta a pessoa dizendo que está fazendo algo errado e você se cala, você se emudece, você se acovarda. Você é incapaz de alertar aquela pessoa que está indo para o inferno. Que amor é esse? E claro,
a ajuda também material. Quantas pessoas à nossa volta, precisando, não tem o que comer. E você, graças a Deus, que tem na sua casa, é incapaz de ajudar. E preste atenção, ninguém é tão pobre que não seja capaz de doar alguma coisa. Eu vivo de doação, eu vivo de esmolas. E graças a Deus, regularmente, posso dizer quantas pessoas eu ajudo. Porque ajudar, inclusive, faz bem, em primeiro lugar, para nós mesmos. Então, o quinto sinal, ajuda eficaz, ajuda efetiva. Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morte. São esses os 5 sinais que Deus nos dá nesse dia para termos esse direcionamento. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que não? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que fazer crescer na minha vida? O que é que eu tenho que mudar? Esses são os 5 sinais que eu creio e peço a Deus que produzam frutos na sua vida. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, de 0 a 5. Quais desses 5 sinais, graças a Deus, já estão na sua vida? Todos eles, para você crescer e melhorar cada dia mais, se esforçar. 3, 2, 4. Quais são os mais difíceis para você desses 5 sinais que eu trouxe aqui neste vídeo? Conta para nós, conta para mim aqui nos comentários, inclusive como seu testemunho de vida. As palavras convencem, o Flávio está aqui falando, mas o testemunho arrasta. Às vezes o seu testemunho que você escreve aqui no texto do vídeo convence muito mais do que 25 minutos, 30 minutos que eu fiquei falando aqui. Então, deixe seu testemunho, deixe seu comentário aqui no vídeo, por favor. E, por favor, deixe seu like, seu joinha e compartilhe este vídeo. Acabei de dizer aqui da fé sem obras, que é morte, da ajuda efetiva. Quanto conteúdo eu trouxe para você aqui neste vídeo, compartilhando este vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Compartilhando este vídeo, você vai também estar ajudando as pessoas, ajudando na evangelização, ajudando na salvação das almas. Então compartilhe, 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 que assim nós vamos juntos construindo o reino de Deus, que também é nosso. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.